Boa noite a todos, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos à nossa aula remota dessa unidade curricular eletiva de Direitos Humanos e Cidadania. Quero externar o meu contentamento de mais uma vez estar aqui com vocês através da aula remota e espero que todos estejam bem nesse momento que estamos vivendo, diferenciado que nós estamos vivendo, não é isso? Vamos dar continuidade aos nossos estudos e na aula passada abordávamos a questão do direito à vida, né, dentro das discussões sobre os direitos civis e políticos, e vamos falar, dando continuidade, sobre os elementos que compõem o direito à vida. Hoje nós vamos falar do direito à privacidade, não é isso? Um dos elementos que compõem a questão da vida, né? O que tem a ver, o que é a privacidade? A privacidade, ela vai decorrer do direito à vida porque ela vai englobar aspectos ligados à personalidade dos sujeitos, né? Tanto é que essa questão que envolve o direito da privacidade, ele é previsto lá no artigo 5º, inciso 10 da nossa Constituição Federal, que diz o seguinte: são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Percebam que nesse artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal, são abordados elementos que envolvem a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem. E o nosso objetivo neste momento é diferenciar esses elementos que compõem a questão da vida, que norteiam a vida de cada um dos indivíduos, né? Com relação a esse elemento, eu peço para que vocês dêem uma olhadinha lá no PowerPoint que nós disponibilizamos para vocês, que nós colocamos a figura de um organograma, né? Em que no centro nós apontamos o elemento do direito à vida e nas extremidades, né, na parte superior, o direito à vida privada, na direita, a intimidade, embaixo, a honra e na esquerda, a questão da imagem. São essas quatro esferas que vão nortear os elementos que dizem respeito à privacidade, ok? Gente, antes de mais nada, eu gostaria de pedir para vocês, caso tenha alguma dúvida com relação às nossas exposições, que vocês utilizem a ferramenta Fale com o Professor, que está disponível lá no AVA, no campo, dentro da unidade curricular eletiva. Vocês acessem, mandem as suas dúvidas e as suas perguntas, as suas sugestões, críticas eventuais que tenham sobre essa unidade curricular eletiva, né? Eu tenho respondido rapidamente as dúvidas que têm surgido. Alguns alunos já pontuaram algumas coisas bem interessantes e nós estamos dando as devolutivas. Então, utilizem essa ferramenta que ela é muito eficaz para sanar as dúvidas de vocês. Tudo bem? Com relação ao primeiro elemento do direito à intimidade, o que diz respeito à questão do direito à intimidade, né? A intimidade é algo muito subjetivo e peculiar de cada um dos indivíduos, ou seja, tem a ver com aquilo que você carrega dentro de si ou dentro de cada um como algo mais íntimo, né? Que você muitas vezes nem compartilha com as outras pessoas, não é isso? Esse elemento do direito à intimidade, ele diz respeito à esfera privada, algo que diz respeito apenas a você ou a pouquíssimas pessoas quando você externa algo e não gostaria que isso seja levado ao conhecimento de outras pessoas, né? Essa questão da intimidade, ela vai englobar quatro aspectos que são fundamentais dentro das questões que norteiam a vida, né? O primeiro diz respeito à questão da inviolabilidade do domicílio, o artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal. O que tem a ver essa questão da inviolabilidade do domicílio? O domicílio é algo onde acontece ou que é manifestada as circunstâncias mais particulares de cada um. Por isso que a Constituição Federal, ela coloca a salvo a questão da inviolabilidade do domicílio, né? O domicílio ele é inviolável na grande maioria das manifestações ou das circunstâncias, né?
essa inviolabilidade do domicílio ela pode ser quebrada em algumas situações excepcionais, né? Entre elas, quando há uma ordem judicial e aí munido de um mandado judicial, a autoridade policial ou oficial de justiça, ele pode entrar no domicílio da pessoa, mesmo que ela não tenha dado o consentimento, não é? Nos casos, né, de violência ou grave ameaça à pessoa, né? Que aí entra numa circunstância muito particular da necessidade de você adentrar no domicílio da pessoa, né? Nos casos de emergência também, né? Em que ocorre um acidente dentro de uma residência e aí não tem como abrir o domicílio. E aí a autoridade ou quem quer que seja pode estar violando esse domicílio e adentrando nas residências. Então percebam que são circunstâncias muito excepcionais, não é? Em que o domicílio ele é colocado como uma salvaguarda ou algo de extrema proteção por parte do legislador ou por parte principalmente do texto constitucional. O segundo aspecto diz respeito também ao sigilo da correspondência e comunicação, né? Que está lá no artigo 5º, inciso 12 da Constituição Federal. O que é isso, gente? São as correspondências, né, e comunicações. Essas correspondências e comunicações, elas também são invioláveis como uma forma de preservação da intimidade dos indivíduos, ok? Então, violar correspondência, eu vou lá, abro a carta direcionada para uma terceira pessoa, ou hackeio, ou entro no e-mail de alguém em que correspondências ou trocas de mensagens acontecem, isso também pode configurar um crime, né? Por conta da necessidade da salvaguarda que a Constituição coloca da inviolabilidade das comunicações e das correspondências, ok? O terceiro elemento é a questão do sigilo fiscal e bancário também, né? A nossa a nossa intimidade fiscal e bancária, ela é colocada a salvo também como uma forma de resguardar a intimidade dos indivíduos, né? Da mesma forma que o sigilo profissional, lá no artigo 5º, inciso 14 da Constituição Federal. Aquilo que é discutido no decorrente da profissão também é colocado em sigilo, tá? É claro, gente, que nas circunstâncias de inviolabilidade do domicílio, de correspondência e comunicação e as questões do sigilo bancário e fiscal, existem exceções em que é possível a quebra desses sigilos. Quais? Quando há uma ordem judicial. Ok? Quando há uma ordem judicial, não há motivo para manter isso em segredo e eventualmente isso pode ser trazido à discussão. Sempre que for para resolver ou solucionar ou dar uma solução para uma circunstância ou um problema muito maior. Ok? Com relação ao sigilo profissional, esse sigilo ele é amplo e restrito, né? Eu, como advogado, por exemplo, se eu tomo conhecimento de uma circunstância em decorrente do exercício da minha profissão, eu não sou obrigado a comentar por conta do sigilo profissional, né? O advogado, o médico ou outros operadores em virtude das questões profissionais, eles têm resguardado a questão do sigilo profissional. Tá? Inclusive mediante ordem judicial. Você não é obrigado a expor aquilo que foi, aquela informação que você obteve decorrente das questões profissionais. Isso também é ligado aos ministérios, tá, gente? O que é o ministério, né? A questão do exercício das ações dos sacerdotes, dos pastores, das autoridades religiosas de matriz africana, eles também, informações que obtêm em virtude dos seus ministérios, eles não são obrigados a revelar. Existe uma proteção constitucional ao exercício da crença religiosa. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro essa questão dos exercícios. Com relação ao direito à intimidade, eu só gostaria de abordar uma questão relacionada à inviolabilidade do domicílio, que seriam as exceções, né? A gente já falou, mas para reforçar isso com vocês, eu só posso entrar na casa de alguém quando há um consentimento do morador ou mediante uma ordem judicial, nos casos de flagrante de delito ou também nos casos de desastre ou para prestar socorro.
Com relação à questão da determinação judicial, as ordens judiciais para adentrar a domicílio, elas só podem ser colocadas em prática durante o dia, tá, gente? O que a gente entende por dia? Das 6 da manhã às 18 horas, ok? É por isso que muitas vezes vocês vão perceber, principalmente nos meios de comunicação, e quando aparece uma situação em que a polícia vai cumprir o mandado de prisão, eles esperam dar 6 horas da manhã. Não é porque é bonito, é poético, não. É porque existe um entendimento constitucional de que eu só posso cumprir mandado judicial durante o dia. E o dia eu entendo das 6 às 18 horas, tá? Entre o amanhecer e o entardecer, tá certo? E a questão da casa, gente, do domicílio, ele tem que ser interpretado ele tem que ser interpretado de forma extensiva, né? É qualquer ambiente de moradia, exercício profissional ou o local onde o sujeito exerce alguma atividade pessoal. Isso que a gente entende por casa, tá bom? São esses entendimentos que a gente precisava abordar com vocês, tá? É, Outro elemento que precisa ficar bem claro nessas nossas discussões, a questão da correspondência e das comunicações telegráficas também. Quais são as exceções em que é permitido a quebra desse sigilo da correspondência, tá, gente? Para averiguar cometimento de crime, né? Sempre acobertado, muitas vezes, pela liberdade pública, né? Como que funciona isso? Se de repente eu estou preso, escrevo uma carta dando um plano de um crime ou de uma conduta criminosa, é possível que as autoridades elas abram essa carta e leiam essas informações, interceptem essa carta, vamos dizer assim, tá? Porque sempre que há uma discussão em que há uma possibilidade de um cometimento de um crime, tá? E também nas circunstâncias em que é decretado o estado de defesa ou estado de sítio, que são as exceções das garantias constitucionais, que a nossa Constituição ela coloca lá em salvaguarda nos artigos 136 e 139 também, ok? Então, nessas exceções, é possível em que haja a violação do direito à correspondência dos indivíduos, tá bem? Com relação ao sigilo bancário, nós também temos algumas exceções. Quais seriam essas exceções? Quando há a autorização judicial, mas também quando existe ou é instaurada uma CPI, né? O que é a CPI? É aquela comissão parlamentar de inquérito que ela é instaurada normalmente pelas autoridades do poder legislativo, né? Seja no âmbito federal, nos âmbitos estaduais ou municipais, ou até mesmo distritais, né? Para investigação de condutas ilícitas. Nesses casos, tanto a autoridade judicial quanto os membros das CPIs, eles podem decretar a quebra do sigilo bancário e terem acesso às informações bancárias dos indivíduos, tá bom? Existe uma discussão com relação à possibilidade do Ministério Público ou autoridade fiscal quebrar o sigilo bancário, tá? Isso é previsto em algumas legislações mais recentes, mas isso ainda existe uma certa discussão, tá? Por quê? Porque, pelo entendimento, o Ministério Público ele poderia automaticamente pedir a quebra, ele mesmo decretar a quebra do sigilo bancário ou fiscal de um determinado indivíduo. No entanto, o grande entendimento jurisprudencial e também da maior parte dos tribunais brasileiros é no sentido de que quem quebra sigilo bancário é apenas as autoridades judiciais, né, os juízes de direito, desembargadores ou ministros das cortes superiores, ou também, no caso, os integrantes das CPIs. Nesse caso, é possível que haja a quebra do sigilo bancário. Tá? Com relação à inviolabilidade das comunicações telefônicas, né? Essa quebra do sigilo telefônico, ele também é permitido no caso em que há autorização
integrantes do Poder Judiciário, né? Da autoridade judicialmente constituída, ou aquela que integra ou que trata exclusivamente daquele determinado processo. Isso por conta da Lei 9.296 de 96, que trata exatamente das interceptações telefônicas, né? Essa lei ela vai permitir que, em determinadas circunstâncias, para investigar condutas criminosas, seja autorizada a instalação de escuta telefônica, né? Que é uma exceção, né? Por conta das questões que envolvem a proteção das comunicações telefônicas, né? Por que isso, gente? Para garantir aí a investigação de uma conduta que seja considerada criminosa, tá? Outra questão que está muito em discussão nos últimos tempos diz respeito às condutas que acontecem nos meios da internet, né? O que é isso nas condutas que ocorrem nos meios da internet? É por conta de muito tempo, durante muito tempo, a internet era vista como uma terra de ninguém. Ou seja, as pessoas praticavam condutas criminosas e se escondiam por trás de informações ou de uma proteção da internet, né? Isso ficou durante muito tempo em aberto, né? As pessoas ofendiam, injuriavam, criticavam, às vezes ameaçavam, extorquiam por conta da internet e não era punido. Isso mudou muito a partir de 2012 pela lei que ficou conhecida como Lei Carolina Dickmann. Não sei se vocês se recordam dessa lei, né? Que é a Lei 12.737 de 2012, que ela foi criada exatamente quando invadiram as redes privadas ou o computador da Carolina Dickmann, que é uma atriz, e subtraíram fotos que envolviam a intimidade dessa atriz, não é? Houve uma movimentação social no Brasil muito grande e conseguiram aprovar uma lei em que colocava em proteção os dados de privacidade que encontravam-se nos meios eletrônicos, ok? E diante dessa conduta, desse fato ocorrido lá em 2011, 2012, para ser mais exato, foi criada uma lei de proteção aos dados guardados, vamos dizer assim, nos meios eletrônicos, né? Ou na internet, vamos colocar assim. E, consequentemente, isso foi aberto, foi o primeiro passo para se criar o Marco Civil da Internet, lá em 2014, que foi alterado depois, posteriormente, em 2018. Não é? O que é isso? Em que foi estabelecidos limites dentro da internet. Né? Nem tudo é permitido dentro da internet, na internet, né? E aqueles que eventualmente venham causar danos e prejuízos a outros, eles certamente devem ser punidos, ok? Por que isso, gente? Por conta das arbitrariedades que estavam acontecendo, né? A criação de mensagens falsas, a divulgação de mensagens falsas no sentido, não no sentido de uma mentirazinha, mas em algo que realmente prejudicava a vida das pessoas, né? E colocava em risco, muitas vezes, a integridade desses próprios indivíduos, ok? Isso tem a ver com a questão da internet. O Marco Civil da Internet é a Lei 12.965 de 2014, que foi alterado em 2018 pela Lei 13.709 de 2018. Eu coloco trechos dessa lei lá no AVA, né, na matéria que está à disposição de vocês. Eu gostaria que vocês dessem uma olhada, principalmente nos artigos 7º e seus incisos, e no artigo 8º, que ele vai colocar bem de forma simples e objetiva o que seria, o que se entende por privacidade no meio da internet, ok? Continuando, pessoal. E aí nós chegamos no direito à vida privada, né? O que seria essa questão do direito à vida privada? A vida, diferente da intimidade, a vida privada é algo que eu consigo ainda compartilhar com algumas pessoas, tá? Com todo mundo? Não necessariamente, mas pelo menos com algumas pessoas. São os meus amigos mais próximos, os meus familiares,
né? São pessoas que eu divido situações relacionadas à minha vida, né? Essa vida privada, ela é dividida em duas esferas, a gente pode colocar assim. Numa esfera pública, em que eu levo aspectos da minha vida privada para o conhecimento público, e aspectos da vida da esfera privada, que, como o próprio nome diz, eu compartilho com poucas pessoas que estejam à minha volta, né? Essa questão da vida privada, ela também é protegida pela Carta Constitucional, pela nossa Constituição Federal. E lá no artigo 5º, inciso 10, ela coloca em proteção o segredo da vida privada, que são aquelas histórias ou aquelas circunstâncias que pertencem à família, né? Circunstâncias particulares que eu compartilho com algumas pessoas, mas eu não levo nunca ao conhecimento público mais amplo. É apenas para um grupo de pessoas, tá certo? E também a questão da liberdade da vida privada, né? Também está explícito lá no artigo 5º, inciso 10, e diz respeito aos dispositivos referentes às liberdades individuais, da liberdade individual, ou seja, que diz respeito à minha vida, eu consigo compartilhar com outras pessoas, mas eu não quero que, eu tenho liberdade para isso, mas eu não quero que isso seja levado ao conhecimento de outras pessoas. E a nossa Constituição, ela coloca em proteção essas circunstâncias, ok? Gente, para todo aquele que violar aspectos do direito à intimidade, do direito à vida privada ou da própria privacidade, é possível que haja uma violação ao direito à honra e à imagem, né? O que tem a ver, o que é esse direito à honra ou à imagem? Ele advém da necessidade moral que todos temos de manter a nossa reputação e a nossa imagem como intocadas, né? A honra diz respeito a aspectos particulares, meus, aquilo que diz respeito, aquilo que as pessoas veem ou enxergam ao meu respeito, né? É algo muito particular. A constituição, a criação ou o fortalecimento de uma honra, ele é construído com muito custo, né? De respeitabilidade. E de repente vem alguém e destrói a honra da pessoa, fala mal dessa intimidade ou dessa particularidade do indivíduo. Isso pode causar um desastre ou sérias consequências para esse indivíduo, né? Ou até mesmo a questão que envolve a imagem, né? Aquilo com que as pessoas me veem, a exposição do indivíduo por conta da imagem, que identifica o indivíduo como sendo aquele determinado sujeito, né? Se eu digo assim, Lúcio matou, pode ser qualquer Lúcio, né? Pode ser esse Lúcio professor, pode ser o Lúcio lá de Canas, o Lúcio de Cachoeira, o Lúcio de Itanhandu, em Minas Gerais, enfim, pode ser qualquer Lúcio. Mas a partir do momento que eu pego uma foto e mostro, olha, esse Lúcio aqui foi o que matou, eu já identifico a pessoa. Eu associo aquela conduta à imagem do indivíduo. E isso é tutelado pelo direito, não é? Com relação ao direito à honra, toda vez a honra e a imagem que eu ocasiono um prejuízo à honra ou à imagem da pessoa, sem motivo ou sem justificativa, né, ou com intenção, e mesmo que não tenha intenção, mas para prejudicar o cidadão, eu sou obrigado a ressarcir esse prejuízo, né? Seja por danos morais, por danos materiais ou por dano à imagem. E dá direito a esse sujeito a uma resposta, sempre proporcional ao agravo, ok? Com relação a isso, é muito comum, por exemplo, os jornais, né, os meios de comunicação, colocarem essas circunstâncias, identificando com fotos o sujeito, e aí a pessoa vem e pede o direito de resposta, né? Esse direito de resposta é um direito constitucionalmente garantido, em que o sujeito ele pode e deve dar a oportunidade para o ofendido de dar a sua versão sobre os fatos, né? De pedir aí um desagravo por conta da conduta impetrada ou perpetrada em face de alguém, tá? São elementos que dizem respeito ao direito à honra e à imagem. Outras duas situações também que dizem respeito à honra e à imagem. O direito de permanecer calado diante de uma acusação.
o indivíduo é preso e é imputado uma conduta a ele, ele tem o direito de permanecer calado e se reservar apenas a se manifestar perante uma autoridade, perante a autoridade judicial, ok? É um direito que tem a ver com a honra e a imagem do sujeito. E por fim, o direito também de retificar informações constantes em bancos de dados de caráter público. O que significa isso, gente? Os dados muitas vezes são inseridos de forma equivocada, ou errada, ou errônea, e aí eu posso utilizar do meu direito de pedir a retificação dessas informações. Tudo bem? Espero que esteja claro para vocês até aqui. Lembrando que, se você tiver alguma dúvida, você acesse lá dentro da unidade curricular eletiva Direitos Humanos e Cidadania, o canal Fale com o Professor e mande sua dúvida que eu vou responder as dúvidas ou tirar as dúvidas de vocês com o maior carinho e tranquilidade, da forma mais rápida possível. Tá bem, gente? Com relação ao direito da privacidade, né? A privacidade. Sempre que houver uma colisão de direitos, prevalece sempre o direito à vida, tá, gente? Então, vamos imaginar assim, eu invadi uma casa para salvar alguém que esteja morrendo, né? Prevalece o quê? O direito da inviolabilidade do domicílio ou o direito de salvar a vida da pessoa ou de proteção à vida da pessoa. Deve prevalecer sempre o direito de proteção à vida da pessoa. Ou eu intercepto uma carta em que há um plano de sequestro como uma forma de proteger esse indivíduo que seria sequestrado. De um lado eu tenho o direito da inviolabilidade da correspondência e de outro lado eu tenho o direito à liberdade, à integridade física do sujeito. Vai prevalecer qual? O da integridade física do sujeito. Então, sempre que houver colisão de direitos, prevalece sempre o direito à vida, à integridade dos sujeitos, que, como nós já falamos lá na aula passada, é o direito mais importante do nosso ordenamento jurídico. Tudo bem? Espero que tenha ficado bem claro isso para vocês, não é? Esses elementos do direito à vida. Para finalizar a nossa aula de hoje, eu gostaria de falar da Lei de Acesso à Informação. O que é essa Lei de Acesso à Informação, gente? É a lei que dá direito a qualquer pessoa de obter informação de bancos de dados ou de situações que acontecem ou que estão em poder do poder público. Então eu quero saber, por exemplo, uma informação sobre os gastos na área de educação no estado de São Paulo. O que eu posso fazer? Eu, através do direito à informação, eu posso peticionar pedindo informações a isso perante o governador ou o secretário de Estado da Educação. É perfeitamente possível, baseado na lei de acesso à informação. Tá bem? Essa lei de acesso à informação ela é muito importante, tá? Como é uma forma de dar publicidade, que é um princípio constitucional dos atos da administração pública, tá bem? Então, é um direito assim fundamental, principalmente ele decorre de uma circunstância, de um período de atrocidades que nós vivemos na época da ditadura militar, não é? Do regime militar, em que as pessoas eram presas, escondidas e não se sabiam mais das pessoas, né? E aí, para evitar circunstâncias como essas, a partir de 2012 foi editada essa lei do acesso à informação, dar publicidade, transparência das questões da administração pública, ok? Agora, existem exceções, evidentemente, né? Essas exceções, elas sempre primam pela questão do bom senso, tá? Eu não vou poder pedir informações, por exemplo, sobre o acervo de segurança nacional de mísseis do Brasil. O que isso tem a ver com a segurança do nosso país? Né? Não diz respeito, muitas vezes, a questões que envolvem aos indivíduos, mas algo que tutela uma proteção maior, ok? Então, existem algumas exceções que o direito ele mesmo coloca em salvaguarda, como forma de não divulgar ou até mesmo de prejudicar circunstâncias que envolvem um bem maior, um bem jurídico maior, tá bem?
Espero que tenha entendido, que tenha ficado claro. Na sequência, eu coloco no PowerPoint para vocês algumas recomendações de leitura para que vocês façam o acompanhamento, caso assim o desejem, tá? Espero que vocês tenham aproveitado essa nossa aula. Na aula que vem, nós ainda vamos discutir a questão do direito à vida, tá? Caso vocês tenham alguma dúvida, acesse o espaço, fale com o professor, mande suas dúvidas, suas sugestões, que eu terei a enorme satisfação de poder ouvir e contribuir com esse processo formativo de cada um. Um grande abraço, queridos alunos da Unidade Curricular de Direitos Humanos e Cidadania. Fiquem com Deus e obrigado pela oportunidade. Tudo de bom.